Bom, pessoal, então a gente está aqui com o Advanced Steel aberto, né? Lembrando que, conforme a aula que a gente deixou publicada aqui para vocês, é possível fazer tanto o download dele na versão educacional, se você é estudante, ou faz pós-graduação, não precisa ser necessariamente a graduação, mas estudante de pós-graduação também vem a ter esse direito concedido pelo Autodesk de fazer o download do software aí na versão educacional. Basta que vocês, né, cadastrem ali no site do Autodesk a conta de vocês, solicitem um login de estudante, enviem ali um comprovante de matrícula e a Autodesk concede esse direito a vocês, tá? E se você não é mais estudante, é um profissional que está bastante tempo na área e quer conhecer o software, olha, basta que você faça o seu cadastro no Autodesk, você vai poder ter acesso aqui a esse programa por 30 dias no e-mail que você tiver feito o cadastro. Então, quando você abrir o programa aqui a primeira vez, você vai colocar ali o seu login, né, os seus dados de usuário, e você vai ter aí acesso se você for estudante. E se você não for estudante e estiver pensando só na versão Trio, basta que abra o programa também e coloque o seu e-mail e você vai poder fazer uso. Então a gente tem aqui na tela o Advanced Steel. Vocês falam assim, nossa Fred, mas é um software muito parecido aqui com o AutoCAD. Pois é, o Advanced Steel ele foi construído em cima do AutoCAD. Então antigamente ele era um plugin desenvolvido pela Greatech. Tá? A Greatech é uma empresa que ela ainda existe e produz softwares que funcionam como plugin para AutoCAD ainda hoje. E software de fabricação também é uma empresa voltada para software de estrutura metálica, mais especialmente, tá? Então, essa empresa, que é uma multinacional, fez ali um plugin que funcionava dentro do AutoCAD e em um dado momento a Autodesk optou por incorporar esse plugin, comprando ele e incorporar no AutoCAD como fosse um programa. Tanto que se eu der aqui o Windows e pesquisar por AutoCAD, eu vejo aqui AutoCAD Português Brasil, Brazilian Advance. Então, sempre que você instala o Advanced Steel, instala o AutoCAD e instala por cima o Advanced Steel. Não é mais um plugin, é um software já, tá? Mas você precisa dessa base aqui para o Advanced Steel que está no outro nível rodar, tá bem? Então, ele tem essa carinha aqui de AutoCAD, a gente tem aqui os projetos mais recentes, aqui a gente tem a nossa Ribbon, e a gente tem aqui também o nosso menu de iniciar de abrir um projeto antigo e iniciar um novo projeto, tá? Então, é bem familiar ao que vocês têm ali já no AutoCAD. Então, se você é usuário de AutoCAD, saiba que você vai ter facilidade com o Advanced Steel. Por quê? Copiar, mover, linha, polilinha, todo esse tipo de coisa ainda funciona aqui no universo do Advanced Steel, tá? O que eu tenho aqui são ferramentas a mais. No meu caso, eu estou utilizando o Advanced Steel em português, porque é melhor para você que está iniciando. E, na verdade, mesmo para quem não está iniciando, porque, olha, se você utilizar o Advanced Steel em inglês, você tem que pensar que todos os membros estruturais, todas as peças estruturais, elas vão ter que ser pensadas em você por inglês. Então, contraventamento, mão francesa, viga, pilar, vai estar tudo em inglês, você tem que traduzir tudo isso para fazer o lançamento. Então, eu recomendo fortemente que você faça o download de tudo em português, tá ok? Bem, isso implica que quando a gente estiver fazendo o uso do software, para usar os comandos em inglês, a gente basta colocar um underline na frente. Então, se eu quero dar um offset, tem que usar um underline offset, underline M para mover, tá? Esse é o jeito de a gente fazer os atalhos em inglês funcionarem aqui no português. Eu tinha muita resistência antes, mas aprendi a usar no dia a dia. Então, o que eu vou fazer? Vou iniciar um novo projeto aqui. Eu vou clicar nessa setinha e vou utilizar o AS Template. Então, ele vai abrir aqui na nossa tela um template já pré-configurado para você trabalhar com o Advanced Steel. Quando eu falo que é um template pré-configurado, ele já está planejado aqui em milímetros, tá? Para que você faça o lançamento dos elementos corretamente ali nas unidades de milímetros. Então, o que eu tenho aqui na minha tela? É muito, como eu falo, muito parecido com o AutoCAD, tá? Eu tenho aqui em cima todo esse menu de Ribbon. Essa Ribbon é composta de várias abas. Cada aba dessa aqui tem uma função de comandos, tá? Por exemplo, essa aba aqui ela é igual que tem AutoCAD, essa aba é igual que tem AutoCAD, parte de colaboração também, a parte de renderização, se não me engano, tem no AutoCAD também, essa parte de ferramentas, tem algumas coisas aqui parecidas também com o AutoCAD e outras ferramentas que só existem no Advanced Steel. A parte de exportação e importação é um misto aqui também de ferramentas do Advanced Steel e ferramentas de CAD e assim por diante, conforme a gente vai passando em cada aba dessa aqui. Então, eu sempre tenho aqui presente parte das ferramentas do AutoCAD. Por exemplo, se eu quisesse ver a minha tela aqui em duas viewports, eu conseguiria, tal como eu faço no AutoCAD convencional, para quem tem o costume de trabalhar em 3D, ou mesmo para quem trabalha comparando dois projetos ao mesmo tempo no modelo. Então, essa aqui é a nossa Ribbon, cheia de funcionalidades, cheia de
ferramenta de lançamento de viga, ferramenta de lançamento de parafuso, ferramenta de lançamento de chumbador, ferramenta de criação de furo, ferramenta de colocação de study bolt, que é para viga mista, quando a gente vai fazer modelagem de viga mista, ferramenta de criação de solda, ferramenta de criação de elementos de concreto, porque sim, eu tenho como criar elementos de concreto aqui também, tá? Então a gente tem aqui todo esse ferramental para a gente trabalhar. A gente tem aqui também a ferramenta de lançamento de grids, então uma série de coisas aqui que a gente lida no dia a dia de uso do software, tá? Além disso, de tudo que existe aqui de comando, nós temos aqui uma parte muito importante, que é a paleta de ferramentas do Advanced Steel. Essa paleta de ferramentas, eu vou fechar ela aqui, caso ela não tenha vindo aberta no seu Advanced, você veja aqui na aba de início, eu posso vir em paleta de ferramentas Advanced Steel e eu vou abrir ela. Então, essa paleta de ferramentas ela vai conter uma série de comandos que vão nos ajudar no dia a dia também. Então, nessa primeira parte aqui, nessa primeira aba da paleta de ferramentas, eu tenho comandos que são aqui de AutoCAD. Então, o comando mover, o comando copiar, o comando offset, rotacionar, mirror, array, 3D, rotacionar 3D. Esse aqui é o comando de espelhar 3D. E eles são comandos que já iniciam aqui para a gente trazendo uma familiaridade com o AutoCAD. Só estão dispostos em outros lugares. Até o comando de editar polilinha, comando de explosão, comando aqui de editar comprimento, né, dar um stretch naquela linha, o comando de extend, o comando de trim. A gente tem tudo aqui então para que, se eu fizer uma base, digamos ali em linhas para eu trabalhar, se eu tenho uma arquitetura, uma coisa assim que eu estou colocando ali para modelar em cima daquela arquitetura, que veio em 2D, a gente tem muita dessa situação, então eu consigo dar uma editada naquela arquitetura aqui mesmo, sem precisar, por exemplo, vou abrir o AutoCAD, vou editar a arquitetura, e aí eu vou jogar no Advanced Steel para trabalhar. Não, você consegue já fazer todas as edições aqui dentro, tá? Então essas aqui são ferramentas de AutoCAD. Aqui na segunda aba eu já tenho ferramentas novas, que são ferramentas novas para quem está entrando em contato, né? Que são ferramentas de Advanced Steel mesmo. Então, por exemplo, se existe o espelhar do AutoCAD, eu tenho o espelhar o copiar do Advanced Steel. A gente tem aqui o copiar e rotacionar do Advanced Steel em 2D, copiar e rotacionar em 3D. Eu tenho aqui um mirror 2D, eu tenho um mirror em 3D. Eu tenho aqui o copy com ajuste, um comando bem legal também que a gente usa bastante no dia a dia. A gente tem aqui um array polar, um array convencional e outras ferramentas aqui que são próprias do Advanced Steel. Então, a gente tem aqui junto as ferramentas de CAD e de Advanced Steel, e a gente vai usando elas conforme o nosso dia a dia vai passando aqui nos projetos, tá? Bem, se eu for passando aqui, a gente tem outras abas que são específicas para o uso. Aqui, por exemplo, quando a gente trabalha em AutoCAD 3D, é uma dificuldade para você criar um plano de trabalho, para você mover o CS de lugar, para você rotacionar o CS. No Advanced Steel, não. Repare no CS que está aqui na minha tela. Vou tentar colocá-lo aqui do lado. Olha só que legal. Consigo rotacionar minha OCS à vontade. Em X, em Y, em Z. Eu consigo pegar o seu CS e retornar ela no modo global. Eu consigo fazer o CS travar nessa vista 3D. Eu consigo desenhar uma polilinha em 3D, por exemplo. Então é bem bacana. Eu consigo várias facilidades. Aqui a gente tem ferramentas de seleção de objetos, ferramentas de filtro de objetos Advanced Steel, ferramentas aqui para a gente lidar com desativar um objeto, criar regiões isoladas no modelo, que é uma coisa muito legal também. E aqui eu tenho ferramentas para lidar com o processamento das vigas. Então, recortes, preparações de solda, recortes em placas, a gente consegue fazer também por aqui. Mas o meu objetivo com vocês é fazer o lançamento de um pórtico metálico, e a partir desse pórtico metálico, eu quero fazer com vocês o lançamento de macros, que eu já vou explicar na próxima aula, e a gente vai fazer uma pequena configuração ali daquele pórtico, para vocês terem o gosto de fazer um pórtico parafusado aqui no Advanced Steel, e depois a gente vai fazer a extração de desenho desse elemento. Então, fazendo aqui esse por cima nessa interface, eu quero só mostrar para vocês que o software é amigável, tá? Vocês vejam que aqui embaixo eu tenho a mesma barra de comando, a barra de layout, a gente tem aqui as barras de grid do modelo, o snap, o F8 ele está aqui, né? O Word está aqui, o modo polar está aqui, então a gente tem tudo aqui, um software amigável que você que já trabalha com CAD, você que já fez desenho em CAD, você vai ter uma certa familiaridade. E mesmo que você não tenha tido essa familiaridade, olha, no dia a dia ali de projeto você vai pegando a base para essas ferramentas para você trabalhar e vai aprendendo a lidar já direto com o Advanced Steel. É claro que o conhecimento em CAD anterior ajuda a sair um pouco na frente, mas não ter esse conhecimento não te impossibilita de trabalhar com Advanced Steel, tá bem? Então, nessa aula é isso que eu queria mostrar, um pouquinho dessa interface, um pouquinho dessa facilidade de você que está em um outro software 2D, talvez,
ou mesmo em outro software 3D, vai ter para migrar a partir da ferramenta CAD, que é a base do Advanced Steel. Então, vamos à nossa próxima aula.